Olá, eu sou o professor Rogério, então nós vamos começar aqui a semana, né? Então, estou começando a trabalhar aqui na segunda-feira. Bem, então esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre conceitos, né, de história antiga, né? Então, como faz muito tempo que eu não falo muito de história, né? Então, é um tema que eu gosto muito, né? Que é a história antiga, como é que a humanidade ela se formou e como é que a humanidade ela vai ganhar a composição que nós temos hoje, né? Então, no vídeo da semana passada, eu trabalhei sobre a pré-história, né? Lógico, de uma forma mais geral, né? Porque eu estou gravando esses vídeos como uma forma de ajudar os meus estudantes do terceiro ano para o Enem, né? Então, nesse caso, o que nós vamos começar hoje aqui é falar um pouquinho de história antiga, né? Então, quando é que começa a história antiga e quais são os povos que vão se desenvolver durante a Idade Antiga? Então, é um tema bem legalzinho, é um tema que eu gosto muito. E para começar, né? Então, para o início da nossa conversa aqui, como qualquer tema, então nós temos que pensar o conceito, né? Então, o que determina a antiguidade, né? Então, o que determina o período onde, né, se forma as primeiras sociedades e os primeiros povos que habitaram e que se organizaram, né, principalmente ali na região onde se tem as primeiras civilizações. Então, para nós iniciarmos aqui, né, para nós começarmos a nossa conversa, então nós vamos definir aqui o que é antiguidade. Então, o período que nós falamos em antiguidade. Então, se eu chegar aqui, né, e falar, me defina a antiguidade, né, ou idade antiga. Então, é o período das épocas históricas da humanidade, é o período que se estende desde a invenção da escrita, em torno de 4.000 anos a 3.500 anos antes de Cristo. Então, nós não temos exatamente um período, né? Nós não sabemos bater o martelo, né, para dizer que a escrita ela foi inventada, ela foi criada em 4.000 a 3.500 antes de Cristo. Então pode ter sido antes ou pode ser também um pouquinho depois desse período, mas o período estimado é esse aí. Então a história antiga, ela vai até a queda do Império Romano, né, do Ocidente. Então, o Império Romano, que nós consideramos Império Ocidental, é exatamente, se nós pegarmos o tamanho do Império Romano, é quando o Império, né, da parte dos povos germânicos, então da Alemanha até a Grã-Bretanha, a Portugal, né, esse império ele deixa de existir, restando apenas o Império Romano Oriental, que nós chamamos, né, no caso de Império Bizantino, né? Então isso é um tema que a gente vai discutir, né? Eu vou buscar gravar vários vídeos sobre isso, né, que é importante, que é uma parte bem legal da nossa história, né, para nós entendermos da onde nós viemos, né? Então, embora o critério da invenção da escrita como balizador entre o fim da pré-história e o começo da história propriamente dita seja o mais comum, estudiosos que dão mais ênfase à importância da cultura material da sociedade têm procurado repensar essa divisão. Mais recentemente, também não há entre os historiadores um verdadeiro consenso sobre quando se deu o verdadeiro fim do Império Romano e o início da Idade Média, por considerarem que os processos sociais e econômicos não podem ser datados com a mesma precisão dos fatos políticos. Então, quando nós falamos sobre a queda do Império Romano ou o começo da história propriamente dita, né? Então, quando nós pensamos na visão dos materialistas, né, a questão do materialismo histórico, nós temos que ver da seguinte forma: segundo essa corrente historiográfica, né, então esse grupo de estudiosos, a civilização humana ela já existia antes, né, da invenção da escrita. Então, quando o homem ele começou a produzir ferramentas para facilitar o seu dia a dia, então isso quer dizer que já havia história. Então, a invenção da escrita, ela não é um ponto determinante para nós dizermos, ó, a partir de agora a história, a partir desse momento se começa a civilização.
Não, nós temos que entender que até mesmo depois da invenção da escrita, como já foi dito no vídeo anterior, havia sociedades ágrafas, que são sociedades que não havia a prática da escrita. Então, até mais ou menos, até os dias de hoje, nós ainda temos povos ágrafos, né? Então, é um ponto que nós vamos discutir, né? E a questão o fim do Império Romano, ele não tem uma data, né? Então, nós sabemos, né, que a partir ali do século IV, do século V da era cristã, com vários movimentos, vários fatores que forçaram com que os povos do Oriente invadissem o Ocidente, e também por conta de crises internas em Roma, Roma deixou de existir, né? Então, o Império Romano, dito o Império Ocidental, ele cai e ele é substituído por um modelo de política descentralizada chamado feudalismo, o que nós chamamos de Idade Média, né? Então, nesse caso, uma explicação bem rápida e bem genérica, bem generalizada, dizendo o seguinte: nós não temos exatamente uma datação. Nós sabemos que o processo, né, os processos que vão levar, que vão culminar nessas transformações, ele é lento e gradual. E esse processo lento e gradual, ele vai levar ao que nós estamos no dia de hoje, né? Que é a questão, o historiador, ele tem de criar um processo de períodos para facilitar a forma do estudo. Só que existem várias correntes historiográficas, vários pensadores ou vários grupos de pensadores que vão, né, de uma certa forma ou de outra, pensar a história de uma forma específica, e isso vai fazendo com que as interpretações elas sejam variadas. E elas não quer dizer que uma está 100% certa e a outra está 100% errada, mas uma complementa a outra, né? Então, nós vamos discutir isso durante muito tempo. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, como eu havia colocado para vocês. Então, o que nós vamos estudar aqui, né, nesse primeiro momento? Sempre nós vamos revisitar essa linha do tempo, né? Para quem gosta de Locke, né? Então, a linha sagrada do tempo que nós estudamos aqui. Então, essa linha, ela é uma linha constante, né? Então, nós vamos estudar, no caso, nós vamos começar a estudar hoje, a partir de 4.000 anos antes de Cristo, teoricamente, quando o homem inventou a escrita, e nós vamos começar a trabalhar as sociedades que compõem de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, que é quando o Império Romano, oficialmente, ele deixa de existir. Né? Então, nós vamos falar sobre Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, os persas. Nós podemos trazer também para o Oriente, e nós também podemos, né, trazer para as Américas, né? Então, também nós temos a Antiguidade Clássica. Então, a Antiguidade Clássica, ali naquela região, foram os gregos e os romanos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses aqui. Bem, então também deve-se levar em conta essa periodização, esse período está relacionado à história da Europa, também do Oriente Próximo, como precursor das civilizações que se desenvolveram no Mediterrâneo, culminando com Roma. Então, quando nós olhamos a história antiga, nós vamos estudar essa região aí, que é chamada de Oriente Próximo, ou que nós falamos lá atrás de Crescente Fértil. Então, Nilo, Egito, Jordão, né, judeus, hebreus. Nós vamos falar de Tigres e Eufrates, que é a Mesopotâmia. Nós vamos falar do Peloponeso, que é a Península Balcânica, né, que é ali a região onde se formou a Grécia. Nós vamos falar também dos fenícios, que hoje seria a Síria e o Líbano, né? Nós vamos falar dos cartaginenses, que foi um dos povos mais impactantes, né, que quase culminou com a destruição de Roma, quando Roma ainda era um embrião de império, né? Então, tudo isso nós vamos discutir aqui nessa playlist, né? Então, todos os povos que formaram a, a história antiga, né? Então, essa visão se consolidou com a historiografia positivista que surgiu no século XIX, que fez da escrita, né, da história uma ciência, uma disciplina acadêmica,
se repensarmos os critérios que definem o que é a antiguidade no resto do mundo, é possível pensar em outros critérios e datas balizadoras. Então, quando nós olhamos aqui, nós estamos olhando para esse pedacinho aqui do mundo, né? Então, nós não levamos em consideração, né? Então, os historiadores positivistas, eles pensam o seguinte: nós vamos criar datas, né? Então, o positivismo, ele coloca como base para nós entendermos a história, a questão da invenção da escrita, e depois, né, nós vamos elevar esse parâmetro para outras regiões. Só que, estudando bases arqueológicas, se nós formos estudar questões voltadas para antropologia, para paleontologia, nós vamos ver que cada sociedade ela estava em um grau de desenvolvimento em várias regiões do planeta. Então, quando nós falamos na história antiga com essa visão que nós vamos centralizar aqui, né, é uma visão da história antiga do período do Mar Mediterrâneo. Então, que os romanos vão culminar chamando de Mare Nostrum. Então, nesse caso, nós não vamos falar de história antiga na mesma forma no Brasil, né? Então, a história antiga no Brasil, ela pode ser vista de uma forma diferente. A história antiga na China, ela pode ser vista de uma forma diferente. Então, a, o parâmetro de desenvolvimento em cada região, ela é muito singular, né? Então, quando nós tentamos massificar tudo, isso é uma forma de nós criarmos o que nós chamamos de anacronismo. Então, eu vou estudar a história, né, de uma forma onde eu já quero ter a resposta, eu já direciono a minha pesquisa atrás de uma resposta que eu vou impor. Então, quando eu falo em história antiga, parece que a história começou aqui, nessa regiãozinha aí, mas a história já tinha sido iniciada em vários pontos do planeta e ela vai se desenvolvendo no seu próprio ritmo e, principalmente, ela vai se desenvolver em várias variáveis, né? Então, aquela linha do tempo, ela pode ser muito além do que aquela linha do tempo. Nós podemos falar de teia de tempo. Então, cada sociedade, em seu período de organização e desenvolvimento, ela pode interagir e influenciar cada sociedade em cada período, em cada local, né? Então, a história é muito mais do que decoração de datas. Então, história é quando nós analisamos e chegamos a esse contexto, né? E pensar que cada povo ele tem o seu período e o seu momento. Então, aqui, no caso do Oriente Próximo, diversos povos se desenvolveram na Idade Antiga. Os Sumérios, na Mesopotâmia, foram a civilização que deu origem à escrita, à urbanização, mais ou menos ao mesmo tempo que surgiu a civilização no Egito. Depois disso, já o primeiro milênio antes de Cristo, os persas foram os primeiros a construir um grande império, né? Então, no caso, os sumérios, né, na Mesopotâmia, aonde nós chamamos, onde tem características da presença de dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios vão ser a base para o surgimento dessa sociedade hídrica, né? Então, o que isso quer dizer? Que essa sociedade ela dependia da dinâmica do rio para desenvolver-se. Os persas, eles foram os primeiros povos a desenvolver uma expansão territorial e uma consolidação de um grande território sobre um princípio de regras, né? Então, nós vamos falar dos persas, né? Porque quando nós pensamos em persas, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é o filme 300, onde os persas eles eram maus, né? Vilões, onde eles queriam dominar o mundo. Mas será que os gregos também não eram assim? Será que os mesopotâmicos também não eram assim? Será que os egípcios, eles não eram assim? Que nem no caso aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um desses povos e qual era a sua questão do seu período. Então, como é que foi a dinâmica desses povos? Como os mesopotâmicos, eles são contemporâneos aos egípcios. Então, os egípcios, eles estavam se organizando, eles estavam se mobilizando para formar aquela sociedade tão emblemática, tão admirada por nós,
e, ao mesmo tempo, os mesopotâmicos, eles também estavam se desenvolvendo. Então, qual é a dinâmica desses dois povos? Né? Como é que eles interagiam entre si? Que nem no caso, nós vamos falar também, né, no caso do Alexandre, o Alexandre o Grande, né? Então, o Alexandre o Grande, ele consolidou um grande império, e a difusão, né, a propagação, então a propaganda da cultura clássica, da cultura helenística e de Roma, né? Então, Roma se consolidou com a herança que o Alexandre deixou, né? Então, a herança que os gregos deixaram. Então, destaca-se também os hebreus, a primeira sociedade monoteísta, que é a primeira sociedade que acreditou em apenas um Deus, né, Yahvé, né? Primeiro, depois nós tivemos os fenícios, que eram os senhores dos mares e do comércio, que inventou o alfabeto. Então, os fenícios, já dando alguns spoilers aqui, né? Então, os fenícios, por conta da sua atividade comercial no Mediterrâneo, né, os fenícios, eles tiveram como uma questão de sobrevivência e inventaram um conjunto de símbolos simples, que foi o alfabeto. Então, os fenícios, eles desenvolveram a primeira forma de escrita, escrita alfabética. E isso vai fazer com que, né, com que os fenícios, eles tivessem essa, né, essa facilidade de comunicação e de registro histórico, que a gente vai discutir também um pouco mais pela frente. Aí os gregos também, a forma que nós estudamos a história hoje, ela é uma herança grega, né? Principalmente de dois historiadores, do Heródoto e do Tucídides. Então, esses dois historiadores, esses dois filósofos gregos, eles rompem com aquela visão mitológica de que os deuses criou o mundo, de que tudo depende da vontade dos deuses. Porque o Tucídides e o Heródoto, eles vão ser aqueles que vão acompanhar os fatos históricos. No caso do Heródoto, ele vai presenciar e ele vai documentar as guerras médicas, as guerras entre persas e gregos, e também a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre os próprios gregos, né? Então, no caso, esses dois filósofos, eles vão dizer o seguinte: porque Zeus quis que os gregos lutassem entre si. Não, tem as questões humanas aí dentro desse processo. Então, por que que os atenienses e os espartanos, eles resolveram lutar entre si? Então, o que provocou tudo isso? Então, deixar as divindades de lado e pensar, né, de como é que o ser humano, ele provoca todos esses conflitos, né? Como nós, seres humanos, nós não somos apenas guiados pelas divindades, mas sim nós temos as nossas próprias vontades. Então, aí, nós já vamos começar a desmistificar um monte de coisa. Bem, então, olhando para a América, então podemos considerar como história antiga da América os povos pré-colombianos, né? Aqueles povos que se desenvolveram, as três grandes civilizações pré-colombianas, os astecas, os maias e os incas, né? São civilizações que nós podemos chamar de povos antigos, né? De civilizações antigas. Só que, por um outro lado, se nós olharmos para os povos que viviam no Brasil, né, então os povos que viviam em nosso território, que hoje é o Brasil, esses povos, eles ainda estavam com comportamentos e eles ainda tinham um nível de organização próximo à pré-história, porque eles não tinham o controle da metalurgia. Se houve uma escrita, se perdeu com o tempo, né? Então, no caso, a escrita dos povos pré-colombianos ou pré-cambrianos, que é antes do Pedro Álvares Cabral, né? Então, no caso, os povos pré-cambrianos no Brasil, eles não dominavam a metalurgia, como os maias, os incas e os astecas. Os maias, os incas e os astecas, eles também não dominavam toda a metalurgia. Então, eles não conheciam ainda a metalurgia do ferro. Então, as armas deles ou era de pedra, ou era de um tipo de metal que não era tão rígido, né? Então, isso faz com que eles estivessem em um nível inferior aos colonizadores, que já dominavam o aço, né? Então, existe essa disparidade. Mas se nós formos pensar na questão da história antiga,
dentro da própria América, nós tínhamos dois grupos que estavam em níveis diferentes. Nós tínhamos a questão dos povos, das civilizações, dos incas, dos maias e dos astecas, que estavam em um nível de organização social próximo à história antiga, e nós tínhamos aqui no sul, né, no caso da América do Sul, no caso do Brasil, nós tínhamos os povos que ainda viviam em um período ou em um modelo muito próximo do que era a Idade da Pedra, ou a pré-história. Né? Então, nesse caso, se nós formos considerar, né, se nós considerarmos aquela questão de que a invenção da escrita ela é um ponto determinante para determinar o que é a história e a pré-história, nós que estávamos, os povos que estavam aqui antes do Cabral, né, eles eram povos que viviam na Idade da Pedra ou na pré-história. A China. Então, a China, quando nós olhamos para a história da China, a China é um dos territórios mais antigos. Então, a história antiga na China, ela termina por volta de 200 anos antes de Cristo, com o surgimento da dinastia Qin, enquanto no Japão, apenas a partir do fim do período Heian, né, no caso, em 1185, que podemos falar em início da Idade Média japonesa. Então, nesse caso, no extremo oriente, a China é um território que já está muito à frente na questão de civilização. Então, teoricamente, a China ela já está organizada em uma sociedade muito bem regida, com língua, com Estado, né, com regras, né? Então, desde o ano de 200 antes de Cristo, né, que são as datações mais coerentes, né? Nós podemos dizer que pode ter sido antes, né, do que isso. Então, a China é um território que a sua história ela já é muito mais antiga do que a nossa, né? Então, é uma sociedade que tem religião, é uma sociedade que já tinha um processo de leis. Então, tudo isso há 200 anos antes de Cristo, né? Então, já tinha acabado a história antiga, iniciando a questão do desenvolvimento imperial chinês. Lógico que quando nós falamos em China, a China também teve um processo, né, de dominação, que foi dominada pelos mongóis, entre outras coisas, que nós também vamos discutir aqui. E os princípios que nos faz ser humanos, que é a questão da religião. Então, algumas religiões surgiram ali naquele período que nós chamamos de história antiga, como a questão do monoteísmo, né, que começa com o judaísmo. Então, os judeus, teoricamente, são os primeiros povos, né, o primeiro povo que tem uma visão monoteísta, que é acreditar apenas em um Deus. Aí os herdeiros dos judeus são os cristãos, né? Então, o cristianismo, ele é uma fragmentação do judaísmo. Então, no caso, o cristianismo, ele surge quando um líder, né, chamado Jesus, né? Ele elabora um código ético, né? Então, ele começa a questionar o que era praticado pelo judaísmo, e isso vai levá-lo a ser um inimigo do Estado, né? Então, ele é preso e ele é morto, né, pelos judeus, né? Ele é assim, os romanos, eles julgam, né, Jesus, e Jesus vai pagar, né, por essa subversão, né, dentro daquela realidade. Lógico, eu não vou entrar aqui na ossada da fé. Cada um tem a sua fé e cada um vai acreditar naquilo que acha melhor para ti, né? Então, o budismo, né, quando o líder, né, um príncipe, ele resolve sair do seu castelo e começa a analisar a sua realidade, né, dizendo que a questão de que tudo tem um motivo, é uma questão de herança, o karma, entre outras coisas. E o confucionismo, né, que é uma religião chinesa, né, que vai iniciar a partir, né, do grupo, né, de um líder chamado Confúcio. Então, nós vamos detalhar cada um deles de uma forma onde nós possamos realmente olhar, né, essas religiões como uma forma, né, de entender o processo de desenvolvimento de cada grupo em sua própria realidade. Né? Então, né, com isso aqui eu vou terminando aqui esse vídeo. Né? Então, esse vídeo ele foi um vídeo, né, mais ou menos longo, mas o interessante é que ele tem o start, né, de nós
pensarmos o que é realmente estudar a história antiga. Então, a história antiga é muito mais do que Egito, Mesopotâmia, né? Então, tem uma grande quantidade e várias variáveis, né? Como já diria Humberto Gessing, né? Várias variáveis, né? Dentro de uma realidade. Bem, então, se você gostou aqui, né? Dê aqui o seu like. Se você está achando legal esse canal aqui, se inscreva nele, né? Se você acha que esse conteúdo é legal para ser compartilhado com outros, né? Divulgue, né? Compartilhe aqui o meu canal, que eu ficarei muito feliz, né? E vamos lá, né? Continuar os nossos estudos, né? Então, vou reforçar o convite, porque estudar sempre é o melhor convite. Obrigado e até a próxima.